Esse dia eu estava vendo um vídeo do Dr. Barakat e ele fala uma coisa assim: a pessoa pergunta para ele o que, que é alimentação saudável? E a resposta dele é planta e bicho. Planta e Exato. bicho. Tá? O que vier embalado, você tem que pensar duas vezes. E assim, é difícil porque esse dia eu estava fazendo um desses reels do Instagram lá no meio do mercado e eu peguei o meu celular e realmente a pergunta que a pessoa me fez e que me originou o reels, ele falou assim, mas não é simples de escolher, porque você chega no mercado e você se põe no meio do mercado e olha o que vem embalado e o que vem da natureza. O que vem da natureza tá num cantinho, assim, ó. Uhum. Você consegue juntar ali num cantinho. Agora, você olha para o mercado, ele é gigantesco. E aí você entra nas cores, nos sabores, nas intensidades, nas propagandas. E realmente não é simples da gente fazer essa escolha. Mas ela é possível. E ela é plausível. Porque casa de palha, casa de madeira, casa de concreto. Ó, só para você ter uma ideia, você que está me vendo aí do outro lado, eu, este ano, no dia 20 de agosto, completei 14 anos do meu último resfriado. Gente, tô falando do meu último resfriado. Não foi gripe, não foi doença, é resfriado. Sistema imune top, ele encara tudo. A gente está morrendo hoje porque o que acontece? Veja uma coisa bastante comum conectando ao adipócito que a doutora Elisiane falou agora. Esse adipócito, imagine uma célula triangularzinha assim, e ali dentro vai gordura, mas também vai um monte de toxina. Vai um monte de coisa que o corpo não consegue processar, ele joga tudo lá para dentro. Aí você imagina uma pessoa que está com a imunidade baixa, adoece, e emagrece, porque ele está precisando de energia. Para fazer o processo de emagrecimento, eu tive que abrir esse adipócito. No momento mais sensível da minha vida, eu liberei uma quantidade gigantesca de toxina nesse organismo. Imagine, qual é o desfecho disso? Um agravamento muito característico de doença. Meu filho, essa semana, que passou agora, ele pegou uma intoxicação alimentar, comeu um negócio lá estragado, enfim. Mas é muito característico, assim, a reação corporal dele é muito legal, apesar da patologia, mas ele reagiu muito bem, com perda de peso muito pequena, com processos de mudança de humor muito pequenos. Claro que tem a dor, tem a encheção de saco e tal, mas assim, respondeu muito bem. Em 3, 4 dias ele já estava revertendo aquilo. O que a gente tem visto hoje? A pessoa pega um resfriado e vai para o hospital. Por quê? Porque está sem imunidade. Aí eu pergunto para você, célula de imunidade é construída com o quê? Com palha ou com isso aqui? O que você quer? Ó, pensa em imunidade. O zinco, o ferro, o potássio, o selênio, o magnésio. Todos eles, a grande maioria, quando você vai fazer ali um exame, eles estão em baixa no paciente. E como é que você constrói uma saúde desse jeito, né? Bom, falando em micronutrientes, e já que você está falando desse processo todo de gestação, hoje nós temos gestações que são mais tardias, né? As mães estão tendo os seus filhos com 30 a mais. Qual o impacto de uma organização alimentar neste período, se a gente for comparar com uma menina de 20 e poucos anos, por exemplo, e o papel da suplementação? Porque muita gente acha que a suplementação é o que vai salvar a colheita, mas não é bem assim. Bom, a partir dos 30, né, coenzima Q10, creatina já passam a ser de praxe para qualquer organismo, seja ele gestante ou não. Então, que dirá uma gestante? Porque para você conseguir, por exemplo, as 3 gramas de creatina que precisa no dia, é 1 quilo de carne. Quem que vai conseguir, né? Já tá difícil encontrar alguém, né, na nossa prática clínica que consuma uma porção de 100 gramas no almoço, outro no jantar de carne, comer 1 quilo, né? Então, realmente, quanto mais né, tarde é essa gestação, mais vem algumas questões que precisam ser suplementadas ainda mais, né? Além daquela, por exemplo, dos micronutrientes que a gente falou ali, que é uma quantidade bem maior aí que a gestante precisa, né? Só que cada caso ele precisa ser analisado individualmente. Esses tempos né, a gente fez uma postagem juntos sobre quais suplementos uma gestante precisa no período da gestação. E aí choveu pergunta, e eu comecei a responder individualmente, mas as pessoas queriam a receita do bolo. Qual é o suplemento que a gestante precisa? Meu Deus, para eu conseguir responder isso, eu preciso conhecer essa pessoa, essa rotina. A quantidade de água que ela bebe, por exemplo, vai carregar esse nutriente ou não até o lugar que ele precisa. O sono dela, o horário que ela come, os exames bioquímicos dela, é isso que vai me nortear. Não existe uma receita, Pronto. né? Então, a alimentação dela também, né? Porque aquilo que ela conseguir via alimentação
é sempre uma biodisponibilidade diferente da suplementar. A gente vai suplementar o que falta, o que ela não consegue mesmo dar conta na rotina, até porque uma gestante tem gastrite, tem ali algumas intercorrências, né, apertado Azia. ali, o estômago dela quase não cabe tanto volume de refeição, né, azia, enfim. Então, é complicado, né, a gente conseguir realmente sem suplemento, é importante. Mas esses suplementos de gestante que tem, assim, multivitamínico de A a Z, caramba, né, Júlio? É uma forma farmacêutica que não é bem absorvida. É uma coisa junto com a outra, que uma compete com a outra. Aquilo que precisa mais tem pouquinho, e o que precisa menos tem um monte, né? Tipo, a vitamina C eu acho muito estranho, assim, né? Os suplementos terem lá 1 grama, né? 1000 miligramas, a pessoa precisa de 75 no dia. Né? É surreal. Claro que daí uma lactante, por exemplo, precisa 120. Mas isso, se a pessoa comer as 3 frutas ao dia, é muito tranquilo, né? Ou comer os vegetais, enfim. Não tem necessidade de sobrecarregar com determinados suplementos que eu vejo assim que a indústria força muito a venda. E aí aquilo que é essencial, por exemplo, é raríssimo pegar alguém que já suplementa por conta uma coenzima Q10, né? Então, realmente... Até porque os estudos mostram que a taxa de absorção a cada 2 horas de vitamina C não supera 180 miligramas. Então, você pensa assim, eu vou dar 500 miligramas. A gente tem suplemento hoje que oferece 1000 miligramas numa pancada. Veja, qual que é o impacto disso? Dinheiro jogado fora, em primeiro lugar. Xixi caro, né, Júlio? Xixi caro, cocô caro, xixi caro. Mas existe um impacto porque se a gente não processa as bactérias que estão lá, processa, e elas agradecem. Exato. Só que elas não são exatamente as melhores amiguinhas da face da Terra, porque a gente acaba criando ali um monstrinho. E assim, a todos os médicos e médicas desse país que carregam a saúde nas costas e que a gente sabe que fazem um esforço gigantesco, todos vocês têm o meu respeito e o meu carinho, mas pese aqui uma questão muito triste da medicina, que é o pouquíssimo conhecimento que a medicina oferece em termos de nutrição aos seus médicos. E a gente tem hoje o quê? Um esforço louvável, de novo, recebam o meu respeito e o meu carinho, em fazer essa suplementação de farmácia para os seus pacientes, que é melhor do que nada. Exato. Às vezes é questionável, mas em alguns casos melhor do que nada. Mas... a cada trimestre, gente, a gente tem necessidades completamente diferentes. Imagina aquele suplemento que a mulher começou a gestação e terminou a gestação tomando a mesma coisa. Gente, o ácido fólico é diferente, o ômega tem em momentos é diferente, a vitamina D tem pesos diferentes. E é interessantíssimo porque a partir do momento que a gente faz a suplementação e organiza essa vida dessa gestante, a gente, primeiro, mitiga drasticamente as doenças que tem fundo de alteração cromossômica, muito, incluindo aí possibilidade, e aí a gente entraria numa discussão ferrenha aqui, mas incluindo o autismo hoje, que é um processo inflamatório. Mesmo a criança que desenvolve o autismo poderia ter uma condição de vida muito mais interessante em termos de anti-inflamatório por causa dessa alimentação e suplementação, mas as crianças nascem com peso muito mais regular, elas nascem muito mais calminhas, as gestantes nascem, elas passam a ter, depois do nascimento, uma vida muito mais tranquila,